Oi, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje no Alesp Cidadania a gente vai entender como a queda na taxa de natalidade no Brasil está transformando não apenas a estrutura populacional, mas também o campo da saúde reprodutiva. Com uma taxa de fecundidade cada vez mais baixa, ou seja, o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo da vida, isso está caindo. Então a gente vai saber quais são os impactos diretos na saúde das mulheres e também nas políticas de reprodução assistida. Para discutir este cenário, eu recebo aqui nos nossos estúdios o ginecologista Dr. Raul Nakano. Ele é especialista em reprodução humana, vai trazer insights interessantes para a gente aqui. Seja bem-vindo, Dr. Raul. Oi, Jeremias. Obrigado pelo convite para poder esclarecer, trazer informações bem relevantes nessa área, né? Que há uma mudança comportamental importante já desde o começo do século e isso também vem refletindo na nossa área de reprodução, principalmente no dia a dia nosso, principalmente na parte de preservação, tratamento. Essa mudança de perfil da sociedade está trazendo para nós também mudança também no nosso modo de trabalhar. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece muito. Doutor Raul, a gente vai falar de natalidade, você já estava me explicando um pouquinho em off, tem caído, né, no mundo inteiro, né, e isso vai mudar muito o nosso futuro. Mas deixa eu entender um pouquinho da sua evolução. O senhor é formado o senhor é médico, é de Ribeirão Preto, Correto. Foi para o Japão. Fala um pouquinho do seu currículo para a gente. Bom, eu formei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é da USP, né, e lá, depois disso eu fiz ginecologia e obstetrícia, residência médica, fui especialista em ginecologia e obstetrícia. Fui para o Japão, fiquei um ano lá, vendo. Na época, eles tinham uma tecnologia bem avançada. Hoje a gente não está tão longe, mas na época eles estavam bem avançados. A gente foi buscar essas tecnologias. Voltei para o Brasil. Aí o Dr. Milton Nakamura, que foi o primeiro médico que fez bebê preta no Brasil, me convidou. Ele falou assim, você não quer ficar um tempo aqui? Aí a gente ficou um tempo lá. E cheguei até a ser assistente, depois até diretor clínico da clínica Dr. Milton Nakamura, que foi o primeiro médico que fez bebê preta da América Latina, né? Nossa, isso foi década de 80, mais ou menos? 80, isso mesmo. A gente falava o bebê de proveta, eu lembro que passava na televisão, né? Aquilo era uma coisa fantástica, né? Até eu perguntei para o doutor assim, ainda fala? Ele me explicou, não, agora é reprodução assistida, né? Que fala, né? Isso. Hoje se fala, reprodução assistida ou tecnologia em reprodução assistida também, né? Que legal. E japonês tem muito filho igual brasileiro ou é mais no Brasil que você tem mais filho? É engraçado, lá eles estão um passo na frente, né? Então, porque assim, só você ter uma ideia, hoje 43% das minhas pacientes têm mais de 40 anos de idade. Quando eu fui lá, 65% das pacientes tinham mais de 40 anos de idade. Então, assim, eles estão um pouquinho na frente da gente. Então, isso significa que as pessoas estão casando mais tarde, tendo filho mais tarde, isso é mudança comportamental. Né? E o número de filhos. Então vamos começar, doutor. Natalidade, né? A taxa de natalidade tem, eu vi números de 1960 comparando hoje, sei lá, é só olhar, né? Minha mãe teve, acho que 6, né? Eu sempre perco os números. Aí, se a gente pegar os filhos, né, tem 2, 1, nenhum, né? Acho que toda a família reduziu muito, nossos avós tinham 4, 5, 6 filhos, né? Nossos pais já 3, 2, 4, né? E agora essa geração está sendo 2, até menos, né? Tanto é que no ano 2000 a taxa era 2,3, quer dizer, cada mulher tinha 2,3 filhos. Hoje, no último censo da IBGE, mostrou que é 1,5, quer dizer, cada mulher tinha um filho e meio, né? Então, assim, nesse ritmo, em 2041 a 43, mais ou menos, vai deixar de crescer. Parece que a população vai começar a diminuir, porque não repõe os que vão... Eu estava lendo, acho que você sabe, é um número que eles falam que é um número meio mágico, acho que é 2,1 ou 2,2. 2,1. 2,1 de filhos por mulher. Para manter, vamos supor, se a gente tem 200 milhões, se toda mulher tiver 2,1 filhos, vai manter. Mas a gente não vai manter, porque a gente está com 1,5. Então a gente caminha como o mundo inteiro para ser uma população mais idosa, cada vez com menos crianças, é isso, né? Isso. A população está ficando velhas, né? Então a pirâmide está invertendo, né? Então tem mais pessoas com idade, menos pessoas jovens, né? E isso não repõe, né?
Não repõe. Isso tem impacto na economia, nas políticas públicas e tudo mais. Mas eu queria falar um pouco da área do senhor, que é da fertilidade. E aí tem um impacto também interessante para a gente falar aí ao longo dos anos, né? Então, com essa mudança, tudo isso é uma mudança comportamental. Então, as pessoas estão mudando, estão tendo filho mais tarde, menos filhos. E aí, com isso, aparecem duas circunstâncias na nossa área. A primeira é que, assim, as pessoas sabendo que vai conseguir um companheiro depois dos seus 35 anos de idade e depois vai ter mais dificuldade, então já tem gente guardando seus óvulos, né? Está guardando os óvulos antes dos 35 anos de idade, porque após 35 anos de idade a qualidade também cai. Então o ideal, se tem alguém aí assistindo, seria interessante pensar em fazer a preservação do óvulo. Então colhe os seus óvulos, guarda seus óvulos, porque depois dos 35 anos de idade a fertilidade cai e isso está trazendo alguns problemas para aquelas pacientes menos avisadas. Né? Então, só para ficar bem claro, doutor, a gente falou lá do bebê de proveta, reprodução assistida, que basicamente você congela o óvulo e o sêmen também, como que funciona? O sêmen pode ser colhido convencionalmente, como se fosse fazer um espermograma. Mas não envelhece igual o óvulo? Porque um homem, sei lá, de 40 e um homem de 20 é o mesmo sêmen? Eu falo que Deus foi um pouco machista. Nessa hora, os homens, eles foram um pouquinho poupados, né? Essa mudança começa a aparecer após os 48, 50 anos de idade e começa a ver essa mudança. É claro que hoje talvez é muito mais um problema a gente chama de estilo de vida. Então, nossa qualidade de vida, por exemplo, uma noite mal dormida, alimentação desregrada, uso de estimulante que tem ina, por exemplo, café tem cafeína, Coca-Cola tem cafeína, taurina, tudo que tem estimulante, ele piora também. Né? Então, hoje em dia está em moda agora ter vida fitness, faz academia, aí chega lá, o amigo está tomando bomba, ele também quer bombar, aí o que acontece? O sêmen diminui bastante, então esse casal também está vindo agora porque está com fertilidade baixa, porque o homem também está sofrendo as consequências. Tem uma idade ideal para congelar o óvulo e o sêmen, para mulher e para homem, então? O sêmen dizem que, se possível, antes dos 40, não mais 45. Certo. Na mulher, se possível, antes dos 35. Esse é o momento ideal. Eu já perdi a chance, então, também não sabia, doutor, puxa vida. Mas é interessante. Agora, também tem o seguinte, a mulher fala assim, não, eu não, porque, como a gente sabe, as mulheres estão deixando para ter filho mais para frente. Então vou congelar meu óvulo até 35, o que o senhor falou? O melhor momento. E aí, lá, a gente pode até falar depois se é caro, se é barato, se sistema único de saúde, acho que não tem, né? Mas enfim. Só que ao longo da vida não vai ser aquele parceiro que ela estava pensando com 20 anos, vai trocando. Aí ela vai ter que encontrar um homem que, aí não tem problema, que aí no caso do homem pode colher o sêmen independente da idade. Agora, no caso do homem, ele vai ter que, se ele... É a mesma coisa, né? Vai encontrar uma mulher que congelou. É normal, é comum isso hoje ou é uma taxa da população muito pequena? Pelo menos as pacientes procuram a gente, os casais que estão começando, porque um recomeço de um relacionamento, muitas vezes ela é laqueada ou ele é vasectomizado, então acaba procurando a gente. Então, essa população é um pouco viciada, né? Então a gente recebe um afluxo maior desse tipo de casais, mas não é tão infrequente, não. Todo mês tem um número considerável, diria que chega a uns 15, 20% dos casais, mais ou menos nessas condições, que foi feito ou vasectomia ou fez laqueadura e precisa de ou fazer a reversão ou já colher. No caso do homem, de novo, é mais simples. Você pega uma agulha, consegue aspirar e dá para guardar uma amostra do sêmen. Na mulher não é tão simples. Tem que tomar um remédio, produz óvulos e depois aspira sob sedação. Né? Mas já é um procedimento mais invasivo, né? Um pouco mais complexo. Doutor, eu como leigo fico pensando assim, né? Eu conheço gente até próxima que teve filhos com 14, 15 anos, né? E aí eu lá falando, poxa, teve, agora vai cuidar. Quando você tiver com 30, ela vai estar com 15, vocês vão ser amigas e vão passear juntas, tá tudo bem, né? Mas a natureza parece que já fez o corpo da mulher para ter o filho cedo e hoje a gente está passando bem para frente. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? A ciência dá conta disso, é bom, porque é uma realidade também, né? Sim.
Por outro lado, também tem, às vezes, a gente vê influencer, às vezes artista falando, não, tive filho com 55, 60. Tem que ter um certo cuidado, queria que o senhor nos orientasse o que é, até onde é saudável você ir com esse processo. Então, vamos dividir em várias etapas, né? Então, Tá. assim, se você falar assim, qual que é o melhor momento biológico entre 25 e 30 anos de idade? Por quê? Porque a fertilidade é boa, a gravidez é boa, então tem menos prematuridade, menos pressão alta na gravidez, menos diabetes gestacional, é o momento mais adequado, que tem menos problema no pré-natal e no parto. Aí, entre 30 até 35, começa a aumentar esse índice de prematuridade, de pressão alta, diabetes, mas ainda é uma quantidade tolerada. Correto. E a fertilidade ainda está mantendo, né? Razoável. A partir de 35, acontece 3 coisas. Primeiro, a quantidade de óvulo despenca, é muito rápido, a queda é rápida. Só para você ter uma ideia, uma menina de 36 anos. Hoje é menina, às vezes. A chance dela engravidar naturalmente é 10%. E uma menina de 30 anos é 20%. Então já é metade. Com 40 anos é 7%. Nossa, você pode tentar naturalmente para engravidar. Né? Então tem essa mudança, diminuição da quantidade e a qualidade também diminui. Só para você ter uma ideia, uma pessoa de 30 anos de idade para ter um filho, por exemplo, o risco de ter um síndrome de Down é 1 para 1.000 com 30 anos. Com 35 é 1 para 300, quer dizer, aumentou 3 vezes. Nossa. Aumenta. E com 40 anos é 1 para 100. Poxa. Aumentou 10 vezes. Então, assim, após os 35, já não é o melhor momento para tanto guardar óvulo e conceber também. Sim, entendi. Né? E hoje, o que a gente tem de tecnologia para verificar? Hoje a gente vê tanta coisa até de mapeamento genético, eu não sei se isso serve ou não para alguma coisa, assim, para dar um alento para essas mulheres que de repente estão com 35, 40 anos, quer engravidar e tem tecnologia para verificar, reduzir esses riscos? Então, voltando de novo, qual é o melhor momento para engravidar? Entre 25 e 30 anos, biologicamente falando. Correto. Socialmente, o pessoal está casando depois dos 30 e tendo filho depois dos 30 e 35. Certo. É outra história. Isso é um problema social. Mas biologicamente é o melhor. Né? E, na verdade, a partir dos 35 anos de idade, há uma mudança na qualidade do óvulo, mas principalmente porque a alteração genética vai mudando. E hoje a gente tem como pegar esse embrião, quer dizer, tem um óvulo, sêmen, junta. O embrião, a gente consegue, o embrião de 5 dias tem 100 células. Eu pego 6 células, eu consigo analisar essas 6 células e ver se geneticamente, quer dizer, cromossomicamente, está normal. Por exemplo, síndrome de Down é possível ser analisado com essa técnica. Né? O nome técnico é teste genético pré-implantacional. Né? Antes de implantar, a gente faz um teste no embrião antes de colocar no útero. E é possível fazer isso. Hoje é recomendado a partir dos 38, quase que assim, imperativo fazer a partir dos 40 anos de idade, porque você tira um número grande de embriões que não servem, um número grande de embriões que redundam em aborto espontâneo e também diminui também o risco de síndrome de Down. Então, assim, fazendo essa cronologia, até 35 é razoável. Depois dos 35, as coisas vão ficando difíceis. Então, se for para guardar o óvulo, teria que ser antes, né? Mas quando o senhor fala até 35, o senhor está se referindo ao óvulo ou à condição da mulher? Por exemplo, a mulher, ela congelou com 20 e vai ter aos 40. Aí ela tem um óvulo de 20, porque foi congelado, imagino eu, mas ela também está com 40. Então, a condição dela de implantar, eu esqueci o nome, também, por ela já estar com a idade um pouquinho mais avançada, também pesa um pouquinho. O embrião que é formado por esse óvulo jovem não vai mudar muita coisa. A taxa de gravidez, taxa de implantação desse embrião não muda. Né? Agora, o útero, ele normalmente não muda tanto. Ele não é um fator limitante. Né? O útero de paciente de 25, 35, 45 tende a ser muito parecido à taxa de implantação, o útero. Então, uma mulher de 40 anos vai implantar quase que tão bem quanto uma menina de 20 anos, se for comparar útero com útero. É claro que os óvulos são distintos. Essa coisa de barriga de aluguel, eu vi uma reportagem, por exemplo, que o brasileiro estava ainda, eu não sei se era para a Índia, não sei o que lá, porque também tem isso também, né? Que a mulher já passou da fase, ela quer ter um filho, e aí implanta. Acho que no Brasil não é permitido, né? Acho que não...
Olha, é permitido, só que tem algumas regras. Então, a princípio, assim, não podia até segundo grau, irmã, mãe. Agora até o quarto grau. Então, teoricamente, se você for... chama cessão temporária de útero. Na verdade, você está cedendo o seu útero para alguém. Cessão temporária, um tempo você vai ceder. Né? E aí, há uns 2, 3 anos atrás, a autorização é até parente do quarto grau. Então, quem é? Pode ser mãe, irmã, pode ser prima, tia. Então, pode ceder o útero, quer dizer, gestar para sua prima ou sua tia, para pessoas que não têm condição. Às vezes a pessoa teve um câncer de colo de útero, teve que tirar o útero fora, não tem útero, mas ela tem óvulo. Aí colhe o óvulo dela, sêmen do marido, e coloca no útero da prima, ou da tia, ou da mãe, ou da irmã. Né? Entendi. Isso é permitido. A lei deve ter uma série de regramentos no Brasil, que é bom a gente estudar, que não é o foco hoje do programa. Mas a minha outra dúvida também, doutor, assim, a mulher que congela um óvulo, o que é mais comum? O senhor tem uma clínica, né, que trata de fertilização, enfim, é mulher que tem um relacionamento, ou ocorre muito também de a mulher recorrer a um banco? Sim, o tal da produção independente. Uma produção independente. Isso. É comum também? Tem um percentual assim? Cada vez mais é mais frequente, né? No passado era menos frequente, hoje é mais frequente. Mas não é a rotina, mas hoje assim, é mais, vamos dizer, tanto a pessoa que procura, né, como os profissionais que atendem, vê com uma mais naturalidade. Antigamente tinha um certo, como é que fala, uma dificuldade de, vamos dizer, conduzir esse tipo de caso, mas acho que pela situação geral. Hoje é muito mais fluido esse tipo de circunstância. Né? É caro ainda, doutor, esse processo de congelar o óvulo? E o sêmen também é congelado, não? Pode ser congelado. Pode ser ou não? Entendi. Pode ser congelado. Ou não, como o senhor falou, como tem essa questão do homem poder até mais idade, pode, a não ser que seja uma produção independente, que aí ela vai requerer geralmente banco de sêmen. Um banco de sêmen. Ainda é caro esse processo de congelamento? Olha, interessante. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e estava conversando em termos de cifra. Quando eu era assistente do Dr. Milton Nakamura, que foi o meu mestre há 30 anos atrás, 35 anos atrás, na época, a gente falava que custava o preço de um Chevette. O Chevette é um carro que não era popular, ele era um pouquinho melhorzinho, né? E aí outro dia eu estava vendo o Web Motor, estava lá, parece que custaria hoje em torno de 140 mil, mais ou menos, hoje, né? Então assim, isso é um referencial, o Chevette ou o Chevette? O Chevette. Não, então, na época era o preço de um Chevette. Certo. Então seria hoje, né, em torno de 140. E aí, hoje estaria valendo mais ou menos, varia de 15 a 25 mil reais, dependendo do tipo, então bem de resposta ovariana, de tipo do procedimento em si, de clínica para clínica. Mas assim, se você fazer um comparativo, está um sexto, um oitavo do valor que era há 30 anos atrás, né? Antigamente era muito difícil. Qual é o impacto disso na saúde pública? Porque a gente abriu o programa falando que a taxa de natalidade foi reduzida e o senhor falou que essa busca aí de casais para congelar ovo tal, chega até, 20% dos casais, não sei se foi esse o número que o senhor trouxe. Então, é bem expressivo. Só para completar, eu queria saber do impacto disso, porque assim, a riqueza de um país é o seu povo. Se a gente está reduzindo o número de criança e adolescente, é lógico que a gente no futuro isso vai ter um impacto econômico, com menos gente para trabalhar, para pagar previdência e tudo mais. Todo país quer, a Itália quer gente nova o tempo todo e outros da Europa. Qual seria o impacto disso se a gente disseminasse isso na saúde pública? Essa é a minha pergunta. Então, em cima dessa circunstância, aparentemente já há essa preocupação, né? Alguns, vamos dizer, especialistas na área já está vendo, eles fazem a projeção e sabe que daqui a um tempo vai dar um problema não só de ordem populacional, mas econômico. Isso vai refletir, né, na aposentadoria, porque não vai ter gente para pagar a aposentadoria das pessoas. Então, já tem alguns órgãos, algumas pessoas preocupando. E parece que tem algum produto, assim, alguma circunstância que tenta favorecer a reversão disso tudo, né? Na Suécia, por exemplo, se eu não me engano,
tanto homem como mulher pode ficar um tempo licença gestante, né? E parece que se um dos dois escolhe, parece. Aí você pode ficar 1 ano cuidando do seu filho. É um incentivo, né? É uma série de fatores, né? Para incentivar a família também, isso, né? Isso. Então, assim, aliás, desculpa, é uma reclamação dos pais, né? Porque fala, poxa, eu queria... E hoje a mulherada está dividindo um pouco, cada casal é casal, né? Mas as responsabilidades. Então, o pai, nessa hora, é interessante que ele tenha mais tempo também, né? Então, assim, tem algumas medidas para que favoreça o aumento, né, de mais filhos. Inclusive, a própria China também parece que está começando a preocupar também, porque parece que está caindo muito rápido, além do esperado, né? E aí, são coisas que até pouco tempo atrás era a preocupação de diminuir, agora parece que eles já estão começando a pensar, porque parece que o índice lá também está baixo, está caindo abaixo de 2, né? Mas essa estrutura, digamos que ela iria para o SUS, né? De todo mundo poder congelar e fazer esse tratamento. Aí, quais são os gargalos que o senhor vê? Tem médico especializado suficiente? Tem equipamento suficiente? Tem a medicação suficiente? O que o senhor acha que teria que fazer para se ampliar? O nosso SUS, apesar dos pesares, se você for comparar com os outros países do primeiro mundo, ele é até razoável, principalmente na parte de vacinação, ele dá show, né? Então, assim, acho que assim, se tiver uma vontade política e essa é a minha posição pessoal, tá? Sim. Porque na minha cabeça, assim, o que o Brasil produz era para a gente estar igual aos Estados Unidos, porque a gente tem muita produção. Eu acho que, da minha maneira de ver... Produção, você fala de quê? De filho, não, né? A produtividade econômica, eu acho que a gente teria condições de ter um serviço público que sustentasse esse tipo de procedimento, eu acho, né? Embora que, como o senhor falou, o SUS, tem gente que tá no exterior, precisa fazer uma cirurgia, volta para o Brasil, né? Isso é comum, porque aqui a gente tem o SUS, né? Que é uma coisa gloriosa. Mas é isso. Eu acho que é uma coisa realmente a ser estudada, porque, assim, é a riqueza do país, a juventude, né? E de poder estudar, de poder fazer toda a renovação, né? E esses números aí, a partir de 2040, 41, a gente vai estabilizar e aí vai... vai ter que ter uma política, talvez até antes, né? Precisa ser antes. Se for, vamos dizer, pegar um pessoal sério aí, tiver uma continuidade de política de recuperação, eu acho que há caminhos, né? Mas acho que precisa de um pouquinho mais de vontade, talvez, e, vamos dizer, continuidade. Uma coisa que que seja uma política pública. Eu queria começar nesse bloco, e se não der tempo a gente passa para o outro, em relação ao trabalho que o senhor fez. O senhor coordenou um trabalho de fertilidade no estado de São Paulo, foi isso? Não, no momento eu participei no passado. O senhor não coordenou um trabalho aqui em relação à fertilidade? Não, talvez eu esteja enganado. Não, acho que não. Deu umas orientações, mas não cheguei a participar, não. Não fiquei no backstage, mas... tá. Mas é interessante que o senhor foi lá do início do primeiro bebê de proveta, que chamava naquela época, né? O Brasil trouxe essa tecnologia. E hoje, como é que a gente está em relação aos outros países nessa tecnologia? Específica na área de reprodução, a gente não deixa a desejar. A gente... Em termos de resultado, os nossos resultados são tão bons quantos. É claro que, assim, produção de equipamento, de novas tecnologias, ainda o pessoal do primeiro mundo talvez seja um pouquinho na frente, mas, assim, tratamento consagrados, né, procedimentos médicos e laboratoriais, nós estamos em igualdade, pelo menos nessa área de reprodução humana, nós estamos em igualdade com o pessoal do primeiro mundo. A gente não deixa a desejar. O que o senhor tem visto ao longo dos anos? Porque assim, eu sempre falo que países mais empobrecidos, eles passam de uma subnutrição para uma malnutrição, né? Porque ganha um dinheirinho, aí vai comer bolacha recheada, as crianças comendo um monte de porcaria. Como é que está essa questão de alimentação ao longo das últimas décadas, nessa questão gestacional? O senhor tem visto alguma coisa? No final das contas, assim, para os puristas,
Eles falam que você entra no supermercado, você não tem comida lá, você tem produtos alimentícios, né? Porque tudo lá, teoricamente, vai apodrecer. Para ter uma maior durabilidade, vai entrar acidulante, conservante, corante e um monte de antes aí que às vezes até muda a qualidade, a maneira de apresentar a alimentação, né? Sim. Então a gente está envolvido num mar de produtos artificiais. Isso interfere de uma certa maneira na saúde, né? E, no final das contas, as pessoas vão comprar o quê? Coisas que são mais palatáveis, que têm um gosto mais doce ou que tenha sabor. E o que tem sabor? Gordura, colesterol tem um sabor. Imagina comer um ovo sem colesterol, diz que é horrível. Então, mas o ovo ainda é um dos ainda melhores é colesterol bom. né? Mas, de qualquer forma, assim, hoje, o consumo da maioria das pessoas não é, como dizer, considerado adequado, né? Fora os pessoal que come comida orgânica, vamos dizer, está menos mal, né? E a água hoje tem clorado, né? Então, assim... Eu fui pôr água na planta, aí fui ver na internet, falaram, evita água com cloro. Eu falei, pô, a planta não pode, a gente pode. Isso mesmo. Então, assim... não é assim de olhos vistos, mas assim existem muitas alterações, patologias que é consequência de tudo isso, né? E a gente pega assim, hoje cada vez mais eu tenho paciente que tem índice de massa corpórea elevada, né? E isso é hábito inadequado, alimentação inadequada e também consumo de produtos inadequados. E algumas pacientes você percebe que há alguma coisa envolvida, possivelmente algum hábito inadequado, alimentação desregrada. Né? E principalmente durante a gestação. Aí também o doutor pode falar um pouquinho depois do intervalo da necessidade da mulher manter uma boa alimentação durante a gestação. E ele vai falar mais sobre fertilidade também. A gente vai querer saber no segundo bloco essa questão das mulheres que não só congelam o óvulo porque quer prorrogar o período da gestação mais para frente, mas aquelas que têm dificuldade e o que a ciência está trazendo nesse sentido. A gente volta já. A gente está de volta aqui no Alesp Cidadania. Eu estou conversando com o Dr. Raul Nakano, que é especialista em reprodução humana. Participou juntamente aqui com um outro médico, do primeiro bebê de proveta, né, que é a tal da reprodução assistida no Brasil. E hoje a gente tem o prazer de recebê-lo aqui. Obrigado novamente, viu, doutor, por você estar tirando tantas dúvidas interessantes. Aliás, deixa eu ver se eu remeto às dúvidas das mulheres no consultório dos homens. Quais são as mais recorrentes para esses que estão com reprodução assistida? Vamos falar um pouquinho da causa, né? Então, assim, no primeiro mundo, as causas mais frequentes é a causa endocrinológica, né? Problema hormonal, tal, ambiental. No nosso meio, é processo inflamatório infeccioso, né? Então, assim, a gente pega muito paciente com alteração na trompa, né? E inflamação tubária é a primeira causa. Mas por que essa diferença de outros países para o Brasil? Por que a gente inflama mais? Eu tenho a minha teoria. Assim, no país do primeiro mundo, é um país que primeiro que eles lavam a mão, tem toalha, tem água à vontade, não tem saneamento básico, né? Não está legal. Segundo, que eu acho que é o principal, nos países do primeiro mundo, neva, né? E lá, assim, eu acho que quando neva, esteriliza o terreno. Na Amazônia, por exemplo, 1 metro quadrado tem não sei quantos milhões de diversidade, né? E lá na Sibéria, 1 metro quadrado não vai ter a mesma diversidade, né? Então, eu acho que assim, a gente está o tempo todo em contato com micro-organismos, principalmente bactérias, tal. Então, acho que o tempo todo a água pode estar contaminada, você vai beber água contaminada, você vai manipular o ambiente, eu acho que é muito mais, entre aspas, insalubre. Né? Mas essa questão na trompa da mulher é a principal no Brasil para problemas de gravidez? Nos países do terceiro mundo, sim, porque
O que é útero? O útero é uma bolsa que está ligado com um canal, né? Esse canal chama vagina e ela está em contato com o meio externo. Correto. E aí ela está em contiguidade, né? E continuidade com a cavidade uterina. Então, e o útero, ele todo mês descama, então a princípio ele limpa, né? Mas a trompa, ela é vizinho do útero. Então, a possibilidade de uma infecção ascendente não é... Assim, o organismo tem um mecanismo próprio de defesa. E a reprodução assistida valeria nesse caso por quê? Porque ela não poderia engravidar naquele momento, mas poderia depois? É por isso? Como a trompa é um órgão que captura o óvulo do ovário e depois faz a fecundação dentro dela e envia para o útero, essa habilidade fica comprometida. Entendi. Então, às vezes, ou não tem captura, ou não consegue enviar para o útero. Então, é a causa mais frequente. É ignorância minha, claro, porque daí quando você faz a fertilização in vitro, você não passa por esse processo. Isso. Né? Então, você evita. Por isso que acaba sendo importante a reprodução assistida, que é a fertilização in vitro. O senhor falou em percentuais no primeiro bloco, mas não sei se o senhor consegue rememorar. Eu queria entender assim, o percentual de mulheres que procuram, ou porque não estão conseguindo engravidar naquele momento, por um problema de saúde, ou porque simplesmente querem deixar para um segundo momento, dá uns 10, 20% da população feminina que quer engravidar? Engravidar... Assim, que querem engravidar, assim, vamos supor, dos 100% das mulheres que que vão engravidar, mas assim, qual o percentual de mulheres que querem fazer fertilização in vitro? Mais ou menos. A palavra querer fazer reprodução, eu acho que não é bem a mais adequada. Assim, se tem um casal, um grupo de pacientes que tem dificuldade em engravidar, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar as causas. Eu divido praticamente de maneira acadêmica em 4 fatores básicos. Então, fator tubário, fator masculino, fator uterino e fator hormonal. Divide em 4. Se esses 4 fatores estiverem em ordem, essa mulher terá engravidado. Então, o que a gente faz? A gente vai investigar todas essas 4 causas. Se for um problema hormonal, eu corrijo a parte hormonal, ela vai engravidar. Por exemplo, síndrome de ovário policístico é uma coisa que a gente, às vezes, dá um remédio e melhora. Ou a paciente tem... o sêmen está um pouquinho fraco porque tomou testosterona, porque está fazendo academia e está bombado. Ele manda parar e o sêmen melhora e acaba engravidando. A testosterona deixa o sêmen mais fraco? Ele diminui a produção. Diminui a produção? Diminui, cuidado. Você para então, cuidado aí. Cuidado que... E aí, se ele já tem filho, tudo aí, bem, mas aí é só parar, ela é reversível. Mas né? é bom saber. É bom saber. E depois tem a parte tubária, a trompa, né? Ela carrega também. Então, aí no caso, normalmente se a trompa está muito comprometida, pode fazer a fertilização. Se a paciente é mais jovem, pode-se fazer a laparoscopia para fazer a recuperação dessa trompa, chama salpingoplastia, é uma recuperação da trompa. Então, assim, dependendo da circunstância, é um tipo de tratamento. E desses, a alteração tubária, como é mais frequente, acaba sendo talvez uma das indicações para a fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro não utiliza a função da trompa, né? A gente vai precisar do útero, do sêmen e do hormônio. A trompa fica fora da jogada, então a gente pega o óvulo da mulher, pega o sêmen, junta, coloca na incubadora, não há necessidade da trompa, porque a trompa é uma mini incubadora, a gente pega esse embrião e coloca de volta no útero. Né? Então, respondendo àquela primeira pergunta, quais são as causas? Vai depender desses 4 fatores. A gente vai achar a causa, corrige a causa. E uma dessas é a fertilização in vitro. Quer dizer, não é a paciente que solicita, na verdade é o médico que indica qual é o tratamento mais indicado para ela. Né? A minha próxima pergunta era justamente sobre os desafios nessas clínicas de fertilização, como a que o senhor trabalha também, mas o senhor já meio que respondeu, não? Os desafios é passar por esse processo e encaminhando a mulher, porque a fertilização in vitro é uma das respostas que essa mulher vai ter com esses problemas aí, seja de hormonal, da trompa e tudo mais, né? Que são comuns, assim, não são tão raros na população feminina. Como a gente trabalha com reprodução, a nossa casuística é viciosa, né? Porque vem as pacientes que já estão a longa data tratando disso, daquilo, já fez, às vezes, alguns tratamentos. Aliás, às vezes tem
patologias associadas que já foram tratados e às vezes restou apenas a fertilização. Então, nesse aspecto, a gente percebe que realmente tem paciente que a fertilização é a mais indicada mesmo. Já atua há quantos anos, doutor, nessa área? Eu estou desde 86, né? Opa, então, como dizia meu pai, faz as contas aí. Daqui 2 anos vai ser 40. 40 anos. Tem alguma história que emocionou o senhor assim? Porque deve ter muitas, né, de mulheres, porque a gravidez e o nascimento de filho dizem que é um momento mais... um dos momentos mais marcantes da vida de um casal, de um homem e uma mulher, né? Teve alguma coisa que marcou o senhor nessa história, assim, de, sei lá, uma mulher que queria muito e lutou? O que o senhor passa pela sua memória? A gente tem uma coletânea, mas assim, uma das mais recentes que a gente está envolvido mesmo é uma paciente que estava em menopausa, com 42 anos de idade, e existe uma técnica chamada infusão de plasma rico em fator de crescimento. A gente infunde o fator de crescimento no ovário de uma paciente já menopausada, e aí ela faz a aplicação, ela nos procurou, falou assim, ó, tem essa técnica, e aí a gente faz a aplicação e muitas vezes a paciente responde ela logo no primeiro mês. Mas tem casos que às vezes tem que fazer uma segunda ou uma terceira vez. E algumas, mesmo na terceira, não responde. Aí outro dia a gente teve uma paciente que fez tudo isso, fez a primeira, a segunda, a terceira, não respondeu. Teoricamente, em 3 meses ainda pode responder. Então, ela voltou no quarto, no quinto, no sexto, não tinha. Falou, não tem jeito, se o ovário não responde, vai ter que ir para doação de óvulo. Então, tá bom. Ela vai preparar para receber óvulo do banco de óvulo, né? E aí, quando foi ver, tinha um folículo onde tem o óvulo. Falou assim, o não você já tem. Você quer experimentar? Porque eu acho que é a última ovulação sua da sua vida, né? Vai, tudo bem, eu estou dentro, eu vou querer tentar. Ela tentou com um óvulo, normalmente procura colher 8, 9, 10 óvulos. Tinha um, colheu um, podia fecundar, em 80% de chance de fecundar, fecundou. Olha. Poderia chegar para transferir em torno de mais ou menos 40% de chance, mais ou menos. Chegou e transferimos. Isso foi em junho desse ano. Em julho estava grávida. Então, assim, é um caso assim que é desafiador, né? E eu falo que, assim, eu sou muito premiado pelo Nosso Senhor aí, porque assim, os casos difíceis têm dado certo, então a gente é muito mal acostumado, né? Tem os casos. E assim, desse jeito a gente tem 6 casos de mulheres menopausadas que a gente fez a infusão e engravidou. Então isso é uma coisa muito legal, a gente está até publicando agora esse trabalho. Que bacana. E ela ainda está, você falou em julho desse ano, ela está grávida então ela ainda? Agora foi julho, né? A aplicação foi junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quer dizer, está com 5 meses já. Uma clínica como que o senhor trabalha, acompanha a gravidez dessa mulher, então? Não, a gente não acompanha. A gente só apenas chega até o terceiro dia, terceiro mês, vê se está tudo em ordem, aí a gente encaminha para o obstetra. Aí o obstetra, eu falo assim, que eu coloco e o obstetra tira. E aí faz todo o acompanhamento, o obstetra vai acompanhar direitinho. E tem muitos colegas que encaminham para a gente, então a gente faz o tratamento, ela engravida e aí devolve para o colega. Fala, agora você termina. Essa fertilização in vitro ainda é comum, e se é verdade isso ou não, de nascimento de gêmeos, a probabilidade é maior mesmo? Tem 2 possibilidades. A primeira é assim, quando o paciente tem menos de 35 anos de idade, a gente costuma colocar 2 embriões. Né? Porque, teoricamente, um é normal e outro pode não ser normal. Então, coloca 2. Isso é de praxe, isso no mundo inteiro. Né? Que é um número holístico que equaciona bem custo-benefícios. E aí, a gente coloca 2. Quando a gente faz a análise desses 2 embriões, a gente consegue analisar e ver o cariótipo, quer dizer, o cromossomo, análise genética. Aquela história que eu falei, pega o embrião que tem 100 células, tira 6 células, analisa, e aí quando a gente faz isso, a gente pega o embrião geneticamente normal, cromossomicamente normal. Então aí dessa vez é um só. Aí eu colocaria um só. Então, o paciente que tem mais de 38, 40 anos de idade, a gente aconselha a fazer esse teste, porque aí a gente coloca só um. Então, quando coloca 2, de cada 5 grávidas, 1 é gêmeo. Mas o que você quer dizer com normal e não normal? A palavra quando a gente vai fazer análise genética, né? Tem os embriões que
que cromossomicamente não está alterado. Então a gente chama de embrião normal, né? O senhor está querendo dizer que, então, com a fertilização in vitro, o risco da criança nascer com algum tipo de doença é menor? Ou se algum você tipo usar de essa técnica de análise genética, que hoje se utiliza, análise genética pré-implantacional, quer dizer, antes de implantar, eu posso fazer a análise desse embrião. Aí a taxa de gravidez diminui bastante. Desculpa, a taxa de gravidez, a taxa de malformação, né? Tipo síndrome de Down, diminui bastante. Isso não pode ser feito numa gravidez normal, essa análise? Normal não dá, porque o embrião está dentro do útero. Então, não, interessante, porque dentro dos fatores de risco, né, isso é uma boa coisa, né, de você poder fazer essa análise, é muito interessante. Doutor, bom, para você que está nos acompanhando, a gente está recebendo aqui o Dr. Raul Nakano, que é especialista em reprodução humana, aliás, cidadania, a gente falando aqui na casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem uma comissão de saúde que trata desses temas, de projetos de lei que trata desse tema, por isso que a gente procura esclarecer a população. E eu queria então, doutor Raul, a gente já tratou aí da questão da natalidade, que está sendo reduzida, a questão da fertilização in vitro, a questão social, econômica, a questão de ir para o SUS e várias questões técnicas. Mas agora, caminhando para o final, o que a gente pode deixar de recado, de linha geral, doutor, para essa população que está cada vez as mulheres e os homens também querendo ter filhos depois, tem os problemas genéticos, tem os problemas das mulheres que têm dificuldade de engravidar. Resumindo, o que a gente pode dar de recado para essas pessoas? O que a gente faz certo, o que faz errado nesse momento? Eu acho que o recado principal, assim, hoje a gente está vivendo um mundo em que está tendo uma mudança muito grande de comportamento, né? Então as pessoas estão querendo investir na carreira profissional, quer ter um casamento mais tarde, quer ter filho mais tarde, investir no seu serviço, tudo. Isso tudo acaba comprometendo na vida pessoal. E uma delas é sua prole, né? Então, caso você esteja nessa circunstância em que vai querer adiar a sua maternidade, tem que pensar duas vezes, porque se caso você pensa que vai em entrar nessa situação de adiar a maternidade, é interessante fazer a preservação, né? Então, antes dos 35 anos é o melhor momento. Esse acho que é o principal recado do dia. Caso queira guardar, guarda antes dos 35, não depois dos 35, que também dá, mas a qualidade já é inferior àquelas pacientes que conseguiram guardar antes dos 35. Acho que esse é o recado principal. E, é claro, todo mundo tem que investir na carreira profissional, eu acho que é justo, é importante, tem que fazer mesmo. Mas, se caso não der para fazer, talvez já ter o filho antes, né? E eu tenho uma amiga minha que ela fez pós-graduação, se sustentou e teve filhos junto com a sua tese de doutorado e tal. Eu falei assim, sabe uma coisa? Foi mais corrido, foi um perrengue, mas eu se tiver que fazer de novo, eu faria de novo, não me arrependo, né? Então, assim, aquelas pessoas que estão pensando em que já está com mais dos seus 32, 35 anos, que está pensando em adiar, talvez seja bom pensar em duas coisas. Ou já ter filho logo, eu acho que é mais simples e mais barato, embora vai segue a natureza. Segue a natureza, eu acho que é mais simples, barato e fácil do que guardar o óvulo. Mas se caso não der, guardar o óvulo é um caminho. Isso é muito premente, está acontecendo, é uma questão social, então também não dá para a gente ignorar, né? Porque uma coisa é o ideal, mas outra coisa é a realidade. Sim. Então a ciência, a tecnologia está aí para tentar resolver isso. Doutor, a gente falou de fertilidade e infertilidade, eu estava lendo aqui que casos de infertilidade, cerca de 40% é a questão do homem também, então é um pouco de mito dizer que essa infertilidade é tanto das mulheres. E aí, como é que os casais têm resolvido isso daí? É comum assim, o homem é infértil e acaba aquilo que eu comentei, são 4 fatores. O fator tubário, que a gente falou que é o mais frequente, tem o fator masculino, que é o segundo maior, né? E também tem o fator hormonal e uterino. Então, o fator masculino, ela é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Por causa do machismo nosso, tudo. Muitas vezes a paciente chega e fala assim, doutor, o problema é meu, né? Mas na verdade você vai ver o problema é dele também ou até mais. Entendi.
ela até meio que preserva ele muitas vezes. Né? Entendi, é uma questão social mesmo. Né? Então, assim, e muitas vezes quem procura é ela, mas sabendo que ele também tem, né? Então, e aí é um problema, porque o casal quer ter filho, está infértil, a solução também é procurar. Agora, aí nesse caso também... Tem uma mudança assim, interessante. Isso há uns 10, 15 anos atrás, eu diria que uns 10%, 5 a 10% dos homens procuravam serviço. Hoje, eu diria que assim, isso chega a 30%, 40%. Então, hoje tem muito mais homem assumindo que ele também está participando no processo, que ele precisa se tratar e ele, vamos dizer, tirou um pouquinho aquele estigma, né? Que se ele não é fértil, ele, entre aspas, não tem a virilidade, que isso, assim... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas a infertilidade masculina tem tratamento? Também tem gradações. Tem gradações, né? E eu diria assim, na maioria das vezes tem a resolutividade, né? E a gente hoje não discorreu, mas tem tratamento que, assim, é muito interessante. Pessoas que têm zero, hormônio também está alterado, e é interessante que o testículo ele tem ilhotas. Mesmo que não tenha produção, ele tem ilhotas lá dentro que tem produção. E muitas vezes dá para ir lá pescar essas ilhotas. E com isso conseguir gravidez. Então, assim, nós estamos numa circunstância em que, mesmo no fator masculino, tem tido uma evolução grande. Né? Mas a causa de fator masculino é muito maior do que se imagina. Não é tão, entre aspas, oculto. A gente tem que evoluir e discutir isso ao máximo, tanto da questão da saúde pública, porque como a gente abriu o programa, é tão importante economicamente, a riqueza do país é o seu povo, que precisa se renovar, né? E os países, você vê que países desesperados. Até meu sobrinho mandou para mim uma vez, falou, tio, vamos para tal país aqui, eles estão pagando para a gente ir. Eu falei, até que idade? Ele falou, até 25. Eu falei, então o tio já não vai nessa, faz tempo. Faz ano passado. O tio não vai nessa, mas vai você lá, porque com certeza eles vão pagar, vão te dar isso, porque o pessoal quer, né? E a renovação da vida. A gente tem que pensar isso em todos os âmbitos, né? Como o doutor falou aqui, não tem a questão da medicina, mas tem a questão social, tem a questão do trabalho, de você poder, o próprio homem ter... às vezes você acha exagero, mas, poxa, o homem ter mais tempo, o senhor falou que em alguns países é 1 ano de afastamento, né? Sim. Isso é um investimento que precisa ser pensado. Vai dar certo, não vai dar certo, né? Se a gente quer uma alteração nisso aí e olhar realmente com seriedade para o futuro, porque em 2041 a gente já vai, né? Estamos subindo, ainda tem a fertilidade, vamos estacionar, e depois vai até cair, né, doutor? A previsão é que se não fizer nada vai começar a cair. E a gente já vê na rua, eu não sei, pode ser, também depende da nossa convivência, mas parece que na minha infância eu via mais... Também pode ser da convivência, mas parece que tinha mais criança na rua, mais adolescente. Tem menos mesmo, mas, né? estatisticamente é isso mesmo. Estatisticamente. Tem menos agora. Tem muito menos. E se a gente quiser, agora, pelo menos dar chance para essas mulheres que querem ter mais acesso, né? Porque é um percentual que... O senhor falou entre 15 a 20 mil a ciência da reprodução assistida, mas muita gente ainda não pode, né? Então, a hora que isso for para o SUS e for mais disseminado, com certeza, acho que o impacto social... No Brasil vai ser realmente muito grande. Doutor, eu queria agradecer bastante. Se eu esqueci algumas coisas, que o tema é muito amplo, né? O senhor deu um bom recado. Só para finalizar, aquela questão curiosa lá nos Estados Unidos que a gente estava falando, né? Em outros países, né, em mais desenvolvidos, essa questão de procurar um banco, a mulher, e eu não sei se chama banco de sêmen, enfim, né? É bem mais adiantado, né? Sim. A pessoa procura na internet, assim? Está até aberto, você entra, tem alguns sites, né? Eu diria que tem um site europeu muito famoso e idôneo também, e tem os sites, alguns americanos, e é interessante que você entra no site, você pode fazer a escolha, por exemplo, estatura, cor de cabelo, tipo sanguíneo, assim, as características que a gente chama, raça, enfim, a gente chama de característica fenotípica, né? Estatura, cor de cabelo, cor do olho, tipo sanguíneo, RH. E esse é o perfil básico. Aí depois tem, você entra, pode diminuir um pouquinho o range, né? Fazer com que
sei lá, tem alguma característica religiosa, ou é esportista, ou é pianista, sei lá. Você consegue ver e além disso... Sempre dá muito certo, dá certo isso, doutor. Cá entre nós, assim, dá certo. Não, mas assim, você consegue ver mais informações, a formação dele, se é engenheiro, se é médico e tal. É interessante. Né? E alguns tem até, você pode, se não me engano, você pagar uma taxa, ela se escuta a voz da pessoa. Nossa, que interessante. Né? E outros você consegue ver a foto da criança. Em alguns países pode ver a foto do adulto. Né? E com a inteligência artificial, daqui a pouco eles vão criar um negócio e falar assim, ó, vai ser mais ou menos isso. Mas geralmente não costuma dar muito certo, porque graças a Deus a vida é muito improvável, né? Então tem muita coisa que por mais que você tente focar, as características no futuro vai acertar um pouco, mas o ser humano tem isso, né? Se ele quer escolher o que está ali no cardápio para ele, já que está ali, vai escolher o melhor, né? Ninguém quer escolher o melhor para ele, né? O melhor que ele acha que é para ele. Eu penso assim que, por exemplo, no casal de oriental, por exemplo, a tendência é nascer uma criança oriental, né? Então. E aí você vem com uma criancinha no colo e tal, a tendência também é essa criança tá parecida com os pais, né? Se você muda, eu não sei até que ponto, vamos dizer, aí tem que ver com o pessoal da psicologia e tal, tudo, o quanto isso interfere, né? Porque eu já tive experiência com pacientes que tiveram filhos de outra característica racial e estavam tendo problema na escola, bullying e tal, né? Então, assim, eu acho que tem que pensar no contexto. Eu acho que não é proibido, mas acho que sempre é bom analisar o conjunto da situação, né? Porque na hora que você estiver de frente para a situação, a gente tem que ver todos os parâmetros, né? Porque, assim, como a gente já passou por várias circunstâncias, e uma delas que me chamou muita atenção, e inclusive estava dando problema na escola, né, problema de relacionamento mesmo. Talvez os pais pensam naquele momento, eu falo, acho que é mais ou menos igual o nome, né? Porque você fala, vou dar um nome, mas você tem que ver o nome não pode ser infantil a vida inteira. Depois ele vai ser um médico, um advogado, vai ficar com aquele nome, né? E é um nome também que não pode ir lá na escola também, sofrer bullying, que é um nome isso. Então tem que pensar que a criança vai crescer e vai ter uma convivência e essas características. Doutor, só para finalizar, tem algum estudo que fala assim, já que desses bancos que, sei lá, tal etnia ou tal se combina mais com essa aqui, porque também tem a questão de, não sei, vou escolher uma etnia muito diferente, uma raça muito diferente da minha, também pode não combinar geneticamente para ter um filho? Não, né? Não, geneticamente difícil, né? Talvez não. Existem algumas circunstâncias de exceção, né, que eu acho que não é bem a nossa tema de conversa. Né? Em circunstâncias de exceção tem sim algumas coisas de forma por incompetência genética e tal, mas não é a nossa... Mas é uma coisa mais rara. É mais rara. E no Brasil a gente não tem essa, como tem fora, essa coisa de site com banco, essas coisas já não tem tanto evoluído como não tem fora desses bancos de... É que tem a filial de lá, né? Tá. E tem o joint venture, né? Tem Banco do Brasil, Banco de CM no Brasil que representa então se eu entrar nesses sites eu vou achar brasileiros lá. Consegue. Interessante. E tem banco que tem de brasileiro também. Então tem uma possibilidade grande de opções. Legal. Né? Olha, se você quiser saber mais, dá um Google aí, Dr. Raul Nakano, é ginecologista, é especialista em reprodução humana, é um médico que participou da primeira reprodução assistida no Brasil. Naquele tempo chamava bebê de proveta, né? As novas gerações nem sabem o que é isso, mas é a reprodução assistida que fala agora. Tem aí cerca de 40 anos de experiência e hoje deu um pouquinho dessa experiência aqui pra gente. Espero ter aproveitado o máximo. Eu sei que o pessoal está com dúvidas, mas vai procurar ali, porque com certeza ele tem artigos, tem outras coisas porque é um assunto infindável e muito interessante. Sim, esse assunto é muito palpitante, né? E a gente vai ficar apaixonado por esse assunto aí, né? E se procurar realmente pelas mídias aí, tem alguns vídeos que a gente comenta, tirando essas dúvidas desses assuntos principais, né? Eu acho que o pessoal precisa de informação e a gente procura dar informações pertinentes a essa área aí. Muito legal. Até porque tem que ser antes, viu, gente? O doutor alertou várias vezes, congelar o óvulo antes, não deixa lá para... Às vezes você vê na televisão a mulher que engravidou com 55 anos, não sei o quê. Gente, cuidado, né? Vai pela questão médica, pelas orientações, para não chegar e se iludir aí
com coisas que muitas vezes são exceções. Aqui a gente fala da ciência e da medicina. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. É isso. Mas só para finalizar sobre esse assunto mesmo, a medicina realmente evoluiu bastante e está conseguindo fazer com que pessoas com mais idade possam ter filho, tudo, mas assim, a mídia mostra como se fosse a regra. E realmente são as exceções. E as exceções muitas vezes são árduo, né? Eu falo que tem 3 dificuldades: financeira, econômica e emocional. É um desgaste incrível. Então, assim, não deixar para depois. Se der para já acertar antes, é muito melhor. Que legal, bacana. Recado final maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua audiência. Continue mandando os temas que você quer ver aqui, que a gente vai reproduzindo, tá bom? Até a próxima edição e pode rever esse vídeo no YouTube se você está acompanhando pela Rede Alesp também, tá bom? Nas nossas redes sociais. Até mais.